E aí pessoal, beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha aí de noções de vetores, né? Para a gente fixar o que a gente viu na sala. Aqui a gente tem a questão, acho que é a oitava já essa questão, né? Que a gente faz. Bom, diz o seguinte: uma lancha se desloca numa direção que faz um ângulo de 60 graus com a direção leste-oeste, né? Com a direção horizontal, né? E com velocidade de 50 metros por segundo, conforme a figura. Determine as componentes da velocidade das lanchas nas direções norte e sul, ou seja, o eixo Y, e direção leste-oeste, eixo X, tá? E ele dá aí alguns dados interessantes, né? Seno de 60 e cosseno de 60. Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte, tá? Deixa eu dar uma revisada que a gente viu, beleza? Para a gente poder fazer essa questão. A gente falou, pessoal, de projeção, né? Projeção ortogonal, e depois a gente falou de algumas relações no triângulo retângulo, né? Incluindo aí seno e cosseno. Então é interessante a gente repetir aqui o seguinte. Deixa eu ver se eu vejo se eu tenho aqui um triângulo. Porque eu desenhando, né, galera? Não dá, né? Deixa eu fazer esse triângulo aqui, ó. Beleza? Tá melhor, né? Ó, um triângulo retângulo, pessoal, a gente sabe, né? Um triângulo em que um dos seus ângulos internos aqui, ó, 90 graus, né? Um ângulo chamado ângulo reto, mais dois ângulos internos. Esse ângulo aqui, ó, chama ele de θ, tá? Ângulo θ, beleza? A gente sabe que os lados de um triângulo retângulo, né, recebem alguns nomes. Esse maior lado aqui, ó, a gente chama ele de hipotenusa, né? Deixa eu fazer, para não estar escrevendo muito. Vou usar H, tá? Ó, hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos, né? O cateto oposto é o cateto que está oposto ao ângulo. Então, se a gente tem esse ângulo θ aqui, ó, quem está oposto a esse ângulo? Então, esse ângulo está olhando para esse cateto aqui, né? Então, esse lado aqui eu vou chamar ele de cateto oposto, beleza? Vou simbolizar aí para o CO. E o outro cateto, consequentemente, é o cateto adjacente, né? Tá? Cateto adjacente. A gente sabe que a gente pode relacionar os lados de triângulo retângulo através de um teorema, né? Muito conhecido, chamado Teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Porém, eu quero dar uma revisada com vocês a respeito de outro tipo de relação, quando a gente relaciona o ângulo com os lados, né? Onde a gente começa a trabalhar as entidades chamadas entidades trigonométricas, tá? Então, a gente vai se prender aqui apenas no seno e no cosseno, tá? Bom, pessoal, o que a gente tem que saber é que o seno, beleza? Se eu quero relacionar o seno do ângulo, né? O seno desse ângulo θ, ele está intimamente relacionado com o cosseno, tá? Com o cateto oposto, melhor dizendo, tá? Desculpa. Seno está relacionado com o cateto oposto. E o cosseno, ele está relacionado com o cateto adjacente, tá? Tanto é que se eu quero saber qual é o valor do seno e do cosseno do ângulo, o que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, e digo que o seno de θ é igual ao cateto oposto, beleza? Olha, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tranquilo? E se eu quero saber o cosseno do ângulo θ, eu tenho o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? De modo que eu posso brincar com isso aqui e relacionar os lados. Se eu quero saber o valor do cateto oposto, então meu cateto oposto é igual à hipotenusa que está dividindo aqui, né? A hipotenusa está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando, tá bom? Então eu faço assim, ó, cateto oposto vai ser igual à minha hipotenusa e multiplica o seno θ. Tá? Então com isso eu posso achar o valor do meu cateto oposto. E analogamente eu posso fazer com o meu cateto adjacente. Quem é meu cateto adjacente? Vai ser igual à hipotenusa, que está dividindo passo para lá multiplicando, que multiplica o cosseno de θ. Beleza? Então essas duas relações são muito importantes para a gente, tá? Quando a gente vai trabalhar
projeção de vetores. E a gente viu também que o vetor, pessoal, ele tem os chamados componentes, né? A gente viu isso através de projeção, tá? Então, vou repetir aqui rapidinho, tá? Se eu tenho um vetor, esse vetor aqui, por exemplo, tá? Eu vou chamar ele de vetor V, beleza? E eu posso fazer algumas projeções nele, né? As chamadas projeções ortogonais. Por exemplo, se eu coloco aqui um Sol, tá? Vamos supor que aqui tem um Sol. E esse Sol ele vai projetar uma sombra desse vetor aqui embaixo, na horizontal, beleza? Então é como se o Sol projetasse essa sombra aqui dele, tá? Essa sombra, que é essa projeção horizontal aqui que eu vou chamar de Vx, tá? Vx. Se eu colocar um solzinho aqui nesse lado, tá? Ó. Então ele vai projetar uma sombra na vertical mais ou menos assim, né? Tá? Essa sombra eu vou chamar de projeção, essa projeção eu vou chamar de Vy, beleza? Então perceba que o vetor ele pode ter essas duas projeções que a gente chama de componentes, né? Então o vetor V tem mais essas duas componentes, o vetor componente Vx e o vetor componente Vy. Então perceba que esse vetor aqui, ó, o vetor Vy, eu posso transladar ele aqui, né? Eu posso fazer ele paralelamente aqui, ó, beleza? Vou fazer ele pontilhado aqui, ó, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, tá? Vou fazer aqui o vetor V de novo, tá? E vou colocar aqui o vetor Y nesse lado aqui, ó, beleza? Aqui eu vou ter o vetor Y, que é a mesma coisa, né? Tá paralelo. Então perceba que eu posso fechar aqui, pessoal, um triângulo retângulo, né? Ó, fica aqui um triângulo retângulo, onde aqui eu tenho meu ângulo θ e aqui eu tenho meu ângulo reto, né? De 90 graus. Então percebam que quem faz o papel da hipotenusa, né? É o meu vetor V. Quem é o meu cateto oposto? É a minha componente Vy. Beleza? Ele está oposto ao ângulo. E quem faz o papel do meu cateto adjacente? É a minha componente Vx. Beleza? Então perceba que eu posso fazer essas relações, a mesma relação que a gente viu aqui. Então se eu quero saber como o meu cateto oposto, no caso aqui, é o Vy, eu posso substituir nessa equação aqui, né? E minha hipotenusa é V. Então, como eu sei que o cateto oposto é igual à hipotenusa que multiplica o seno de θ, não é isso? Quem é meu cateto oposto? Meu cateto oposto é minha componente Y. Quem é minha hipotenusa? Minha hipotenusa é meu vetor V. Tá? Então, eu tenho que minha componente Vy é o vetor V que multiplica o seno de θ. Beleza? Posso fazer a mesma coisa com minha componente X. Minha componente X é o cateto adjacente, que é hipotenusa que multiplica o cosseno de θ. Beleza? Quem é meu cateto adjacente? Não é Vx? Vx. Minha hipotenusa é o vetor V, ela multiplica o cosseno de θ. Beleza? Então aqui, ó, a gente usa essas fórmulas aqui para determinar as componentes Vx e Vy. Beleza? Bom, o que, é que a questão quer? Agora a gente vai para a questão, tá? A questão é que a gente determine as componentes do vetor V. Tá? Ou seja, ele quer que a gente ache Vx, quer que a gente ache o Vy. E a gente consegue determinar essas componentes como Vy, V que multiplica o seno de θ, e Vx, V que multiplica o cosseno de θ, beleza? Então eu vou pegar aqui o vetor V da questão, tá? Vou fazer ele de verde. Eu tenho aqui o vetor V, tranquilo? Lá da questão, né? E vou colocar as duas componentes. A componente x, né, que é essa direção leste-oeste. Tranquilo? Essa é a Vx. E vou pegar a componente Vy, né, que é a direção vertical, na direção norte-sul. E vou fechar aqui o triângulo retângulo. Aqui eu tenho Vy. Tá? Aqui eu tenho os meus ângulos, né? Vou colocar aqui, ó. Esse ângulo é o de 90 graus, tá? O ângulo reto. E esse ângulo aqui, a questão já dá, que ele diz que o vetor V faz um ângulo de 60 graus com a direção leste-oeste. Né? Então esse ângulo aqui é de 60 graus, beleza? Bom,
Como eu já tenho aqui o valor do ângulo, então eu posso fazer diretamente aqui e achar o valor das componentes. Se eu quero achar a componente VY, tá. Quem é VY? VY vai ser igual a V que multiplica seno de θ. Beleza? Então eu tenho que VY é igual a V. Quem é V? A questão dá, né? 50 metros por segundo. Não é isso? Velocidade 50 metros por segundo. Então o valor do meu vetor V, o módulo do meu vetor V, né, a quantidade dele é 50. Então eu coloco aqui 50. Quem é o ângulo, o seno de que ângulo? O seno de 60 graus, né? Nosso ângulo θ é 60 graus. E a questão também dá o valor do seno de 60. Tá? Seno de 60, 0,866. Então aqui é 0,8 que multiplica 0,866. Com isso a gente acha que a componente y é 50 vezes 0,866, que dá aí 43,3. Beleza? Esse é o valor da componente y. Então a gente vai fazer aqui do mesmo jeito para achar a componente x. Vx vai ser igual a v que multiplica cosseno, né, galera? Cosseno de θ. Quem é θ? 60, né? Então Vx vai ser V que multiplica cosseno de 60 graus. Vx vai ser 50, né? O valor de V é 50. E multiplica cosseno de 60. O cosseno de 60 ele deu aqui, né? Também 0,5, né? Ele colocou 0,500, né? Vezes 0,5, tá? 0,500. Quem é Vx? 50 vezes 0,500, né? 0,5, que é meio, a metade, né? Então aqui 50 vezes 1 sobre 2 vai dar 25. Beleza? Então a gente tem aqui o valor da componente Vy e o valor da componente Vx. Beleza? Ele não pediu o valor da componente, o valor do componente V, né, do vetor, ele já deu 50. Então a gente tem aqui, ó, V vale 50. Beleza? Olha, V vale 50. V vale 50, Vx 25 e Vy 43,3. Beleza, galera? Então essa foi mais uma questãozinha aí de noções de vetores. Percebam que a gente praticamente utiliza duas coisas bem legais aí do triângulo retângulo. Uma é o teorema de Pitágoras, quando a gente está relacionando os lados, né, desse triângulo. E outra quando entra aí os ângulos internos, né, onde a gente trabalha com as entidades trigonométricas, tá? A maioria das vezes a gente vai trabalhar com seno e cosseno, beleza? Tranquilo, pessoal? Mais uma questão aí, espero ter ficado claro, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço a todos e até a próxima.